Paz do Senhor, irmãos, tudo bem, meus amigos? Que bom estar com vocês em mais um sábado para estudarmos mais uma lição que o Senhor preparou para nós. E o tema da nossa lição de hoje é Igreja, Recurso Divino. Eu gostaria de fazer uma oração para iniciar essa lição. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Nós te entregamos agora esse momento de aprendizado, Senhor, na tua santa presença. Que o Espírito Santo, que é o melhor professor, possa falar aos nossos ouvidos e aos nossos corações, Senhor. E que essa lição possa dar frutos, ó Deus. Que possamos ser praticantes daquilo que nós ouvirmos de Ti hoje, Senhor. Abençoa-nos com grande poder e graça. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, como eu disse para vocês, o tema da nossa lição é Igreja, Recurso Divino. Para destrinchar o título da lição, eu gostaria que nós agora substituíssemos as palavras do tema por palavras semelhantes, similares. Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui a palavra igreja. Igreja. Nós vamos encontrar para a palavra igreja uma palavra, um sinônimo, uma palavra similar. Durante todos esses meses, nós fomos ampliando o nosso conceito sobre igreja, né? Fomos ampliando biblicamente o que nós entendíamos sobre igreja. Em algumas lições, nós vimos igreja como sendo uma construção divina. Em outras lições, falava de igreja como sendo o corpo de Cristo. Em outras, falava de igreja sendo a noiva de Cristo. E numa das lições, também colocou a igreja como sendo todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Tá? E nós vamos utilizar essa última. Nós vamos substituir a palavra igreja por nós. Nós que já pertencemos à família de Deus. Tudo bem? Agora nós vamos para outra palavra. A outra palavra, o tema é Igreja, Recurso Divino. Então agora nós vamos pensar num sinônimo para a palavra recurso. Recurso. Recurso, ele tem muitos sinônimos, tá? Eu destaquei alguns aqui. Pode ser meios, soluções, instrumentos. E aí eu gostaria de utilizar com vocês, de escolher com vocês a palavra instrumento para substituir recurso. Tudo bem? Então, igreja, nós colocamos, substituímos pela palavra nós. Recurso, nós vamos substituir pela palavra instrumento. E agora vem a última palavra, que é divino. Divino. E aí nós vamos pensar uma palavra que possa substituir, que seja semelhante, sinônima para divino. Divino é algo que veio do céu. É de Deus. Vamos fechar com essa palavra, substituindo divino como sendo de Deus? Vamos lá? Então, se nós agora fôssemos reescrever o título da lição, que é Igreja, Recurso Divino, nós substituirmos pelas palavras que nós escolhemos, ficaria nós, instrumentos de Deus. Tá vendo? Não é? Olha só como deu uma ampliada, deu uma ajudada para a gente compreender melhor o tema da lição. Então, nós, instrumentos de Deus. Então, vamos continuar avançando. No tema, tudo bem? Então, vamos continuar avançando. Para
avançar, eu gostaria de contar para vocês uma história real. Uma história real que aconteceu com a nossa igreja na época da construção do templo aqui da Leonardo Cavalcante, que nos ajudará a entendermos um pouco mais o tema. Nós já substituímos as palavras do tema para a gente poder nos aprofundarmos mais. E agora eu vou contar uma história real que vai fazer com que nós entendamos um pouquinho mais desse título da lição, um pouquinho mais desse tema. Essa história real que eu vou contar para vocês está aqui nesse livro. Ele foi lançado em 2012, de 50 anos de ministério do pastor Jorge Navac. Eu vou ler para vocês essa história real. Diz assim: o prédio localizado na rua Doutor Torres Neves já não era suficiente para acomodar todos os membros da primeira Igreja Batista de Jundiaí. Foi então que o pastor Jorge Navac, em uma atitude corajosa, decidiu construir um novo templo. O início das obras foi em 15 de julho de 1997 e terminou 22 meses depois, no dia 16 de maio de 1999. Na época, a igreja já realizava 2 cultos por domingo. Tamanho era o número de membros. A compra do terreno começou sem nenhuma verba em caixa. Nenhuma. Mas Deus foi fiel e não desamparou a igreja. O dinheiro foi aparecendo de maneira inexplicável e os terrenos começaram a ser adquiridos. Centenas de membros da igreja ajudaram num sistema de mutirão na construção do templo. Eles passavam dias se revezando para que a obra fosse concluída o quanto antes. Mas nem tudo foram flores. Durante a construção, o pastor Clóvis Pontes procurou o pastor Jorge e o informou que os recursos tinham acabado e que não era mais possível dar sequência à obra. As dívidas eram muitas. Direcionado pelo Espírito Santo, o pastor Jorge foi ao monte orar e Deus lhe deu um recado: os recursos são o meu povo. E a obra continuou. Os recursos foram aparecendo e o templo foi concluído. Esse fato que aconteceu, real, que aconteceu aqui conosco durante a construção desse templo, meus irmãos, mostra que a igreja, que somos nós, o povo santo, somos a solução da parte de Deus. Somos os instrumentos de Deus. Veja que privilégio. Não é um privilégio? Essa história ajudou também para entender um pouquinho melhor o tema? Ajudou? Então vamos avançar no nosso estudo. Eu, pensando na lição aqui, pensando no tema, elaborei 3 perguntas. Primeira, por que Deus escolhe pessoas como instrumentos? Nós vimos o recado de Deus, que os recursos são o meu povo. E o povo são pessoas, são seres humanos. Por que Deus escolhe pessoas como instrumentos? Aí eu pensei uma segunda pergunta. Somos recursos para quê? Qual a finalidade? E a terceira e última pergunta que eu pensei foi: ser recurso de Deus, coisa fácil ou difícil? Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. Por que Deus escolhe pessoas como recursos, como instrumentos? Irmãos, eu penso que Ele poderia ter escolhido anjos, não é? Acredito que você aí também na sua casa, você também tem assim algumas ideias do que Deus poderia ter feito, ter escolhido. Ele poderia ter escolhido anjos como instrumentos, né? Ele poderia também ter criado outros meios, outras soluções.
Porque o nosso Deus, ele tem todo o poder criativo. Não há ninguém como o nosso Deus na questão de criatividade e no poder de poder criar, né? De criar qualquer coisa. Então ele poderia ter criado outros meios, outras soluções. Mas ele decidiu que pessoas, que seres humanos, que fossem, lógico, da família dele, seriam os recursos divinos. E ponto. Ele decidiu por ser assim, e é assim. E nós vamos ver na Bíblia ele chamando pessoas. Eu gostaria de que vocês, se vocês estiverem com a Bíblia aí fácil, eu gostaria que nós abríssemos em 1 Crônicas 29, versículo 1. Vamos lá, 1 Crônicas, eu já deixei marcadinho aqui para ficar um pouco mais fácil. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, mas se você quiser anotar para depois você ler com mais calma, é um capítulo bem interessante, bem gostoso de ler, tá? Então vamos ver que Deus chama pessoas. Vamos ver lá no Antigo Testamento? Separamos esse texto, tá? De 1 Crônicas 29, vou ler os versículos 1 e o 9. Diz assim: Depois o rei Davi disse a todo o povo: O meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu. Mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. No versículo 9 diz assim: O povo deu, viram? O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Nesse texto aqui, lá no versículo 6 também diz, então, que Deus levantou, né? Deus levantou Salomão para construir o templo e o rei Davi já foi começando essa parte, já foi ajudando, porque Salomão era inexperiente, era muito novo, não é? E aí muitos corações foram convencidos desse amor a Deus, dessa necessidade de construir o templo. E aí aqui no versículo 6 diz que chefes de família, oficiais de exército, e aí no versículo 9, como eu li, o povo. Pessoas que Deus levantou, não é? Que Deus levantou, seres humanos, que Deus escolheu, que Deus comissionou como instrumentos. Mas eu gostaria também de ver agora no Novo Testamento. Vamos ver? Lucas 10, versículo 1. Vamos lá? Lucas, capítulo 10, versículo 1. Deus chamando pessoas, seres humanos. Esse 10, capítulo 1, Jesus Cristo vinha vindo, ele tinha curado um menino, ele falou da morte dele, tinha conversado com os discípulos sobre quem é o mais importante, né? Os samaritanos não receberam Jesus, então algumas pessoas queriam seguir a Jesus Cristo, e aí é onde acontece esse capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Então veja, Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele escolheu 12 pessoas para serem seus discípulos. E aí, com o crescimento do ministério dele, Jesus chamou mais 72 pessoas para também realizarem aí a obra. Lá em Atos, 120 pessoas foram comissionadas, mas sempre pessoas. Hoje, em 2025, no mundo, existem 621 milhões de cristãos evangélicos, de pessoas que Jesus chama, que Jesus quer como instrumentos,
como recursos. No meio dessas 621 milhões de pessoas estão você e eu. Que Deus está chamando, assim como Ele chamou os 12 discípulos, os 72, os 120. Assim como Ele vem chamando as pessoas durante os séculos, agora em 2025, Ele está nos chamando, nos comissionando para sermos recursos, para sermos instrumentos, né? E aí, nós vamos para a segunda pergunta: para quê? Por que Deus chama? Já entendemos que Deus pensou em chamar seres humanos comuns, pessoas comuns, para serem instrumentos. Na Bíblia está claro que Ele chamou pessoas normais, seres humanos normais. Na nossa vida, não é? Nós já tivemos a experiência de sermos chamados por Ele. Tá bom, mas para fazer o quê? Sermos instrumentos onde? Recursos, meios, soluções, para quê? A palavra de Deus responde. A palavra de Deus responde e nós vamos nela buscar as respostas. Lembra o livro de Crônicas? Nós vamos voltar para ele, tá bom? Primeira Crônicas, só que agora o capítulo é o 28. Vamos lá? Primeira Crônicas, capítulo 28, versículo 21. Para que os instrumentos? Para que os comissionados? Para que os recursos? Diz assim: os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviço estão prontos para ajudar Salomão, e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. Então, aqui nós vimos que algumas pessoas Deus escolhe, aqui no caso os sacerdotes e os levitas, para cuidar do templo, dos serviços no templo, dos sacrifícios. Outras pessoas para realizarem todo tipo de serviço, seja físico, não é? Para estar ali trabalhando em tudo que fosse necessário. Tem mais um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, no 1 Crônicas também, só que agora no capítulo 29. Lembra do versículo 9, que eu acabei de ler lá para responder a pergunta número 1? Ele volta de novo, só que agora nós vamos prestar atenção na segunda parte do versículo 9. Veja, porque diz assim, ó: o povo de Deus deu de boa vontade ofertas a Deus. E eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. Então Deus ele escolhe instrumentos, recursos, não é? Para que possa agir, para que possa fazer o que tem que ser feito financeiramente. Tem um outro texto. Gostaria de abrir com vocês agora no Novo Testamento, Atos 5. Vamos lá? Atos, capítulo 5, versículo 42, que diz assim: e todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. É isso, meus queridos. Deus ele chama pessoas comuns como você, como eu, para que nós sejamos instrumentos para trabalharmos na obra dele, para mantermos, para custearmos a obra dele, então mantermos financeiramente a obra, para trabalharmos usando os talentos, os dons que ele mesmo nos deu. Então ele deu para algumas pessoas um dom, uma sabedoria, um talento, que eles fazem construções, constroem, consertam coisas, uma habilidade que outras pessoas não têm, que nós podemos usar para a obra dele.
que nós podemos usar para abençoar a vida de alguém. Deus, ele nos chama como instrumento, como recursos para nós anunciarmos a salvação em Jesus Cristo. Então, esses versículos que nós lemos, de 1 Crônicas 28, 1 Crônicas 29, Atos 5, nos dá uma ideia, né, do qual é a missão do instrumento. O que o instrumento, o recurso tem que fazer. Então, nós temos que ser instrumentos para as questões físicas, para as questões espirituais, para as questões financeiras que a obra de Deus necessita. Não é? Eu vou ler uma história para vocês, se vocês me permitem. Ela não é uma história real, tá bom? Ela não é uma história real, mas eu acho que vai servir para nós entendermos esse ponto da lição de recursos para quê? Né? Para que Deus precisa de recursos? Então eu vou ler uma historinha para vocês, ela é bem curtinha e mais uma vez ela não é real. Essa história se chama O Touro e a Força. Diz assim: um homem foi a uma tourada. No final da apresentação, resolveu olhar os touros mais de perto. Dirigiu-se então para o local onde eles estavam presos. Ao se aproximar de um touro, percebeu que ele estava preso por uma corda muito fina e que facilmente poderia ser rompida pelo touro. Naquele momento, pensou o homem, se o touro arrebentar essa corda, com certeza ele irá me atacar. Desesperado, ele procurou se retirar do lugar. Quando saía rapidamente, encontrou um senhor que cuidava dos touros. Que houve, meu jovem? Perguntou o senhor. Esse touro está preso por uma fina corda. Se fugir, irá nos matar, respondeu angustiado. Calma, meu jovem, disse o velho com um sorriso no rosto. O touro não arrebenta a corda, porque ele não sabe a força que tem. Por que eu trouxe essa história? Existe um monte de pessoas, meus queridos, precisando de salvação, precisando de cura, precisando de libertação. Existem muitas pessoas perto de nós, não é? Precisando de uma mão amiga, precisando de uma ajuda para realizar alguma tarefa. E você e eu, que somos recursos, que somos instrumentos, que somos comissionados por Deus, nós temos, fazendo aí um link com a história que eu acabei de ler para vocês, nós temos a força, nós temos a solução que rompe as cadeias do inferno, que quebra as algemas da escravidão, que muda a vida das pessoas e faz acontecer uma nova história. Nós temos essa força, mas muitas vezes nós ficamos ali paradinhos. Não saímos para realizar a obra. Fomos chamados, fomos comissionados, somos nós que Deus chamou, porque Deus chama pessoas que já façam parte da família dele. Porque nós já temos a experiência com Deus, nós já sabemos do que Ele é capaz, nós conhecemos o segredo para uma mudança de vida, para a salvação eterna. Nós temos essa força, mas muitas vezes a gente fica ali paradinho, só ali, curtindo as bênçãos que Deus nos deu, aproveitando das bênçãos que Deus nos deu. A lição, nós temos um roteiro, uma lição, ela diz assim: almas sendo salvas pelo trabalho em Cristo Jesus que nós estamos executando. Não há nada melhor do que nomes sendo escritos no livro da vida. E quem poderia imaginar a quantidade dos que foram alcançados pela mensagem e convite que ouviram dos nossos lábios? E aí nós vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta que eu
fiz e eu quero compartilhar com vocês e pensar com vocês é: ser recurso de Deus, coisa fácil ou difícil? Eu acho que até aqui, eu acredito que, eu espero que os irmãos tenham compreendido e entendido até aqui a lição. Então agora a gente vai pensar sobre isso. Espera aí. Mas ser um recurso, ser um instrumento nas mãos de Deus, tanto financeiramente, como fisicamente, como espiritualmente, nesse mundo aí que precisa de tanta ajuda, nesse mundo tão doente, é coisa fácil ou é coisa difícil? O próprio Jesus responde para nós. Vamos ver? No mesmo Lucas 10, está escrito assim, Lucas 10, 3. Jesus Cristo falando para os 72, né, que ele chamou para irem adiante dele em cada cidade que ele fosse passar. Ele disse assim: vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Então, não vai ser fácil. Não será fácil. O diabo muitas vezes vai querer nos desmotivar. Muitas vezes nós vamos tentar ser instrumentos espirituais, físicos, financeiros para a obra de Deus e muitas vezes, às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes os nossos próprios familiares podem não entender e podem se levantar contra nós, então fácil não será. A própria Bíblia diz aqui, Jesus já disse, estou enviando vocês ovelhas para o meio de lobos. Mas aqui no próprio capítulo 10, se você tiver depois um tempinho para ler, Jesus Cristo não manda os 72 e os abandona. Jesus Cristo, ele dá toda uma orientação de como eles devem agir, como eles devem proceder, o que eles devem ouvir, o que eles devem deixar para lá e passar. Não é? Qual que é a missão fundamental deles, que é anunciar: o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus chegou até vocês. Jesus Cristo, ele dá toda uma orientação. O Espírito Santo que habita em nós, a palavra de Deus que nós temos aqui toda registrada, preto no branco aqui, né, para que nenhuma palavra se perca, traz também muitas orientações para nós, para que a gente possa ser realmente para que nós possamos ser, recursos eficientes na tarefa que Deus nos comissionou. E coisas importantes que a gente deve prestar atenção e que estão espalhadas aqui pela Bíblia e que nós fizemos um resuminho irmãos, quando nós formos sair para realizar a obra do Senhor, seja da maneira que for, não vamos ficar discutindo sobre igreja, não vamos ficar discutindo sobre doutrinas, não vamos ficar discutindo sobre filosofias. Nós temos que apresentar Jesus Cristo como sendo o caminho, a verdade, a vida, a salvação, aquele que nos leva até Deus. Né? Outra coisa que também a gente tem que prestar atenção, sem má vontade, sem preguiça, preciso fazer, sou comissionado por Deus para fazer. Não, tem que ser com o nosso coração cheio, ardendo, pegando fogo, por sermos privilegiados de Deus ter nos escolhido, para que nós possamos ser instrumentos na obra dele, na seara dele. Isso é privilégio para poucos. Poucos. Então, nosso coração tem que arder. Vamos deixar a preguiça de lado, o cansaço de lado, a má vontade de lado e vamos fazer aquilo para o qual Deus nos chamou. Né? Em todo lugar, a tempo e fora de tempo, vamos anunciar aqui o Evangelho. Vamos orar e vamos pedir sabedoria para Deus de como nós vamos conduzir o assunto. Sabedoria para Deus de quanto dar, de quanto ofertar na casa de Deus. Sabedoria
para que a gente possa fazer o nosso trabalho, se for um trabalho físico, de uma forma que abençoe as famílias da igreja, a nossa própria igreja. Sabedoria também para saber quando nós devemos nos calar, para não jogarmos pérolas aos porcos, não é? E tendo a certeza que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é viva. O evangelho, as boas novas é vivo. Sempre dará frutos. Por mais que algumas pessoas não entendam o nosso amor em contribuir, por mais que algumas pessoas não entendam o nosso amor em servirmos na casa de Deus com os talentos e dons que Deus nos deu, por mais que muitas pessoas não aceitem e às vezes sejam até grosseiros conosco quando nós formos anunciar Jesus Cristo como aquele que salva, não vamos desanimar por conta disso. Não vamos nos desanimar. Vamos continuar firmes nessa nossa tarefa enquanto nós tivermos fôlegos de vida. Para encerrar, eu vou contar uma outra história para os irmãos, que também não é real. É só uma historinha. O cego e a lâmpada. Uma vez perguntaram a um pobre cego por que ele levava consigo uma lâmpada quando saía de noite, já que ele não podia ver a sua luz. Ele era cego. Levo-a, respondeu, para que os outros me vejam e não tropecem em mim. Andemos, pois, de maneira tal que as pessoas recebam de nós apenas bênçãos. E o testemunho que darão a nosso respeito quando chegarmos à casa do Pai será: tu sempre fostes um motivo de bênção para mim. Então, que nós jamais sejamos um tropeço, alguém que as pessoas vão olhar o testemunho, a vida, e tropecem, e não queiram seguir o caminho da verdade, e não queiram entregar as suas vidas para Jesus, jamais, jamais. Que nós sejamos instrumentos hábeis nas mãos de um Deus que pode transformar vidas, que salva vidas, que abençoa, que completa a nossa existência. Sejamos igreja, sejamos recursos divinos, sejamos trabalhadores incansáveis na seara do Mestre. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor sonde o nosso coração. Veja se há, Senhor, em nós algum caminho mau, Senhor. E tire, ó Pai querido, e haja, Senhor, nesse caminho mau. Para que sobre em nós, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, o Teu amor, a Tua graça, a vontade de realizar a Tua obra, Senhor. Que em nós, Senhor, se ache um bom testemunho. Que em nós, Senhor, as pessoas encontrem graça, ó Pai querido. Que nós sejamos instrumentos hábeis nas Tuas mãos para todo tipo de trabalho que o Senhor tiver para nós. Que nós possamos, Senhor, chegar aí no céu e ouvirmos de Ti, servo bom e fiel. Ajuda-nos, Senhor, nisso. Venha com todo o poder e graça, Senhor. Tu sabes que nós somos pecadores, somos humanos, que muitas vezes nós desanimamos, ó Pai querido. Que muitas vezes nós tropeçamos, ó Senhor, que muitas vezes a apatia, Pai querido, a preguiça, a má vontade pode invadir o nosso coração. Senhor, tire tudo isso agora de nós, Senhor, e nos encha com o primeiro amor. Nos encha, ó Senhor, com a vontade de realizarmos todos os sonhos e planos que o Senhor tem para nós. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e que nós, vocês e eu,
não desperdicemos uma oportunidade de sermos recursos físicos, financeiros e espirituais onde Deus nos mandar. Amém? Um beijo e fiquem com Deus.